Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Antes de continuar esse vídeo, por favor, se não é inscrito, se inscreva nesse canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe os vídeos, comente e divulgue, porque assim você nos ajuda a fazer um trabalho cada vez melhor. E eu quero agradecer aqueles que estão ajudando financeiramente o canal, porque eu aqui não sou um pedinte, né? E eu quero que as pessoas aprendam a compartilhar, porque é muito triste a gente ver que as pessoas se tornaram cada vez mais egoístas, né? Então, a gente, se pudesse, a gente queria tudo de graça, né? Mas nem sempre funciona assim. E se você quiser ajudar e puder ajudar, isso aí é o seu coração que vai determinar, sua mente, sua vontade. O Pix é robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. É, eu falei nos vídeos anteriores, a gente está fazendo um processo de entendimento sobre, né, o que é o mundo físico, o que é o mundo material, o que é o mundo espiritual, o que é matéria, o que é energia, o que é frequência, vibração e etc. Nós estamos indo nesse caminho. Porque senão a gente não entende o que está acontecendo. Tá? Os globalistas, os sionistas, os filhos da serpente, os herdeiros de Caim, eles desenvolveram tecnologias a tempo. E uma delas é que eles aprenderam com Enlil a controlar o tempo. Quem controla o tempo, controla o mundo. Então eles sabem controlar o tempo, furacões, ventos fortes, tempestades, neve e etc. E aí eles ficam inventando um sol que está explodindo, saindo um monte de coisa, tá? Certo? Porque eles querem dar uma justificativa porque eles querem montar, então eles precisam montar um cenário. Tá? É preciso a gente entender isso aí. Tá? Então eles ficam montando o cenário. Eu falei no vídeo anterior e mostrei para vocês que os sionistas são o pai do comunismo, do socialismo, do capitalismo, do fascismo, do nazismo e de tudo isso aí. Eles são pai. Né? Essa 13 famílias que controlam o mundo. Tá? E a 10ª, tá? Terceira tribo, que alguns escritores assim o chamam. Por quê? Porque é a 13ª tribo. Né? Há um dado que você pode observar. No Antigo Testamento é citado as 12 tribos. Tá? Então, deixa eu ver se eu consigo. Eu não tenho as 12 tribos aqui, mas eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas. Tá? Então, assim, é citado 12 tribos. Tá? Quando chega no Novo Testamento, 12 é um número simbólico, assim como o 7, assim como o 3. Então, quando chegou, né, chegou um determinado momento, né, você vai entender o que eu. Tá? Esse povo é citado 12 tribos no Antigo Testamento. Quando você vai no livro do Apocalipse, você descobre que uma tribo sumiu. Não é citada, que é a tribo de Dan.
qual era o símbolo da tribo de Dan? A serpente. Está me entendendo? Essa tribo não é citada. Para você entender o que ocorre, você precisa ter um mínimo de visão. Mínimo. Quando houve um período na história bíblica em que se separou e se formou dois reinos. O reino, tá, de Judá e o reino de Israel. Ok? Bem, o que é que acontece? Acontece que quando esses dois reinos se separam, há um reino que vai ficar com apenas uma tribo ou duas tribos. O resto das tribos vão ficar no outro reino. Né? Então, licença que eu vou pegar um negócio aqui para mostrar a vocês. Já voltei, estou rapidinho, vapt-vupt. Eu tenho aqui uma coleçãozinha assim, muito bacana, bem pequenininha, né? Olha aqui, ó. Né? Então, eu vou mostrar aqui, tá, algumas coisas para você. Tá? Você vai ver o que acontece com a divisão. Né? Então, bem aqui tem um mapa, olha aqui. É isso que por isso que eu gosto de ter as coisas. Ó. Bem aqui se chama Reino de Judá. E bem aqui está o Reino de Israel. Os dois reinos separados. Aqui, ó, o Reino de Judá, tá, vai ficar com uma parte das tribos e a outra vai ficar com Israel. A capital de Israel era Samaria, do reino de Israel. E a capital do reino de Judá era Jerusalém. Tá? Vou ler aqui para vocês, tá? Em 931, isso aqui é feito por pesquisadores, por estudiosos e tudo mais, né? Em 931, antes da era comum, antes da era cristã, as 10 tribos do norte se revoltaram contra o regime extremamente opressor decretado pelo filho de Salomão, formando o reino de Israel. Tá? O reino de Israel. Que está bem aqui. Vou já mostrar para vocês. Aqui. Né? Vamos lá, eu já vou encontrar. Agora ver se a gente encontra. Vocês. Né? Deixa eu ver aqui, pessoal. Que ele é por numeração. Tá? Tá aqui, ó. O reino de Israel. Tá? O reino de Israel. Nós vamos chegar lá. Aqui o reino de Israel. Esse é o reino de Judá. Tá bem? Então... Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre esse é o reino de Judá. Olhada. Eu não estou dizendo que eu acho que a inteligência artificial agora deu
Já aconteceu várias vezes isso aqui. Eu não estou falando com o telefone e você sabe que precisa você chamar o nome, né? Tá? E vocês viram o que aconteceu. Nós vamos nos surpreender no futuro. O domínio da dinastia davídica reduziu seu território de Judá, com a parte antiga da tribo de Benjamim, que lhe era vizinha. Este reino situado ao sul passou para a história com o nome de Judá, da onde se originou o nome Iudaios, ou Judaítas. É essa tribo aí, meus amigos, que vai no cativeiro da Babilônia depois, né? Essa tribo que vai voltar lá para Israel. Porque as outras decidiram ficar, né? Eles já haviam aprendido outra cultura, outra língua, etc. E tal, né? Então, eu vejo muita gente até falando por aí certas coisas sem a mínima noção do que estão falando. Né? Já como vimos, os motivos que levaram à bipartição do reino de Salomão, convém lembrar somente este detalhe. O cisma político foi causado por discórdia do sistema de governo. As tribos do norte, penalizadas com os tributos no regime de Salomão, reivindicavam um sistema mais igualitário e menos opressor. A falta de experiência política de Roboão, anunciando um governo ainda mais duro e recusando-se a atender às reivindicações do povo do norte, provocou a revolta e consolidou a dissidência entre duas regiões. Surgiram então os dois reinos. Tá? O norte organizou seu próprio sistema religioso, eminentemente fiel ao Senhor, mas fazendo concessões cada vez mais perigosas à influência de Baal, tá? De Enki, a ponto de poder perder sua identidade como religião dos pais da fé. Como eu estou lendo um documento que é religioso, é publicado por uma editora católica, você não vai ver eles falando aqui nada de verdadeiro, tá? Isso aqui são coisas teológicas da cabeça desse povo, tá? Em Judá, os grandes modelos que passaram a centralizar o interesse dos sulistas foram as instituições, sua cidade, seu rei e seu templo. Eles gozavam de uma promessa divina de eleições, estabilidade e permanência para sempre. Tá? Então, você já vê que chega o momento em que os dois reinos se separam. Por isso que tem esse símbolo aqui do templo quebrado ao meio. Tá? Então, quando eles falam que o reino o reino do norte, né, e o reino do sul, quando eles falam que o reino do sul começou a ser um pouco mais, tá, diríamos assim, a se dedicar mais ao suposto Deus, né? Mas eles começaram também a adorar Baal e outras divindades. Por quê? Porque existe um politeísmo. Tá? E por que eu estou mostrando isso? E aí eu vou depois concluir a reflexão. Porque esse povo que se chama judeus hoje não tem nada, absolutamente nada a ver com os judeus originais. Ontem, eu não sei se vocês assistiram, mas eu vou comentar. O presidente do
Congresso Nacional e do Senado, o Rodrigo Pacheco, resolveu ele fazer reprimenda ao presidente da República, para você ver como o poste está mijando no cachorro. Tá? Depois eu vou revelar uma coisa que os reveladores me falaram. Não quero assustar ninguém. Eu vou falar. Tá? Lamentavelmente vai acontecer, mas algumas pessoas vão ter que arcar com as próprias responsabilidades. Né? Então, o Rodrigo Pacheco resolveu fazer uma declaração e tal, porque... Tá. A uma certa altura, ele foi questionado pelo Omar Aziz, senador do Amazonas, que é descendente de palestino. Então ele resolveu perguntar ao Rodrigo Pacheco como é que ele qualificava as 30 mil mortes na Palestina. Tá? Vejam a coisa como é. Muito bem. Após essa fala dele, entra para falar um senador do partido do presidente atual, chamado Jacques Wagner, que foi governador da Bahia. E adivinhem, ele é judeu. Quando eu falei para vocês que os sionistas estão dentro do poder no Brasil através de gente como Jacques Wagner, com um monte de deputados e senadores ligados, porque são de descendência judaica, mas eles ocultam isso até o dia que querem. Depois, aí, quando há alguma coisa, eles começam a meter a carinha de fora e dizer que eles são. Então, esse pessoal, dentro lá dentro da direita, dentro da esquerda, dentro do centro, dentro do que quiserem, os sionistas estão dentro. E não é novidade para ninguém que o sionismo está dentro do governo. Estava no governo anterior e está nesse. E aí eu vou dizer agora para vocês o que é mais impactante. O que é que os reveladores me falaram? Que o Brasil vai entrar em um ciclo, tá? Positivo, mas um ciclo que vai ter uma... Eles chamaram a palavra, eles disseram a palavra disfuncionalidade orgânica. Por quê? Porque haverá uma insurgência do poder legislativo e o presidente da República do Brasil vai passar a governar o Brasil por decreto apoiado pelo pelo Supremo Tribunal Federal. Veja, a cada ciclo de tempo, um poder se reveza para ser soberano. E agora entrou o ciclo do poder judiciário. E eles sabem disso. Porque isso tudo é planejado, manobrado, organizado. Tá? A maçonaria, gente, ela é bem organizada e estruturada. O que é que eles fazem? Tem maçons de esquerda, maçom de direita, maçom de centro e assim por diante. Tá? E eles ficam combinando as coisas. Então, não acredite que as coisas acontecem por coincidência. Tipo, o presidente falou por coincidência. Não. Aquilo lá foi planejado. Outra coisa que eu vou revelar para vocês.
a deposição de Benjamim Netanyahu. Ele vai ser deposto do cargo, tá? E terão alguns acontecimentos desagradáveis, tá? Algumas coisas que acontecerão lá e nos Estados Unidos. Coisas que vão abalar um pouco o mundo. Não é guerra nesse sentido. Porque hoje a guerra, pessoal, não é mais tão interessante de bala. Eles querem fazer guerra de um outro patamar. Tá? Então, eu estou falando isso para vocês. Tá? Então, quando vocês ouvirem eu falando aqui nos estudos de alguma coisa, porque eu tenho pesquisa, eu vou atrás, eu corro atrás. Então, você vai ver que a tribo de Judá, né, certo? Ficou ali, certo? Então, eles ficaram divididos, né? Judá num canto e a tribo de Israel em outro canto. Tá? Então, o reino de Israel e o reino de Judá. Tá? Aí veio o período, tá? Vem o período, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vem o período do exílio da Babilônia. Primeiro vai ser um reino que vai ser levado para lá, tá? Certo? Então, olha, o exílio da Babilônia acabou com o período da monarquia em Israel, né? Um tempo em que a monarquia estendia-se sobre 12 tribos de Israel. Esse período, conhecido como monarquia unida sobre os reis Saul, Davi e Salomão, durou quase um século. Aí depois se dividiram, tá? O reino de Judá durou de 931 até 587 ou 76, tá? Tinha sua sede em Jerusalém e era formado por apenas 2 tribos, Judá e Simeão. Tá? A parte do território parte do território da tribo de Benjamim. Era conhecido pelo reino de Judá, porque a tribo de Judá absorveu as demais. Esse reino era bem menor que o de Israel, mas durou quase 3 séculos e meio. Terminou em 587 sob o domínio da Babilônia. A experiência do exílio vivida pelo Reino do Sul foi mais forte e marcante que a experiência similar vivida pelo Reino do Norte, Israel. Ok? Estou dando só um spoiler para vocês, porque a coisa é bem, gente, tem tudo, pessoal. Existe muita mentira contada na Bíblia. Muita coisa foi inventada, muita coisa manipulada por Esdras, Neemias, tá? O Josias, que fez a reforma, tá? E nesse período eles criaram o que eles chamaram de Kahal, que são grupos secretos. Pessoal, é assim, aparentemente eles adoram uma coisa, mas um núcleo mais fechado, no fundo, eles adoram um outro ser. E todo mundo sabe que as tabuletas da Suméria revelam que tinham deuses proeminentes, depois 3. O Enlil, deus da tempestade, do vento, do fogo, deus do ar, né? E o outro Enki, deus que era da água, da terra, por isso o nome dele, por isso que o nome dele está na pronúncia do nome Ea,
dá em inglês para a terra. Tá? Então, vocês vão perceber que quando Jesus nasce, quem é que vai matar Jesus? Os judaítas. Porque as outras tribos não existiam mais em Israel. As outras tribos tinham ficado, se espalharam, depois que foram libertas do cativeiro da Babilônia, e criaram comunidades separadas em Alexandria, no Egito, e estavam se espalhados por aí. Tá? Então, a única tribo que volta para lá e fica até o ano 70, quando são dispersos mesmo, porque aí Roma invade e destrói tudo. Lembrando que os evangelhos são escritos nos anos 80, 70, os evangelhos canônicos, 70, 80, 90, 100, então, portanto, após esses acontecimentos. Então, a maioria das profecias descritas no Novo Testamento já haviam acontecido e não vão acontecer. Tá? Então, observe bem isso. Tá? Então, essa tribo, eu até... Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui um negócio para a gente olhar. Tá? Sempre bom a gente olhar. Deixa eu primeiro aqui. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês que não é irrelevante, mas é importante a gente ver. Primeiro eu vou pegar isso aqui. Tá? Eu vou pegar esse textinho aqui, só para a gente dar uma olhada, olha só. Está em... Pactos com Deus Anunnaki, deuses Anunnaki. Os deuses militares enlilitas, quer dizer, ligados a Enlil, oferecem-lhe uma vida próspera, tranquila e cheia de proteção e riqueza em troca de que você renuncie ao seu livre-arbítrio e liberdade individual e tenha uma vida rígida e disciplinada, bem como o de oferecer como tributo de sacrifício a um filho seu que deve tornar-se militar e morrer no campo de batalha para concretizar o pacto com a enlidade. Os deuses médicos enquitas, de Enki, oferecem-lhe uma vida cheia de saúde, tá? Uma vida cheia de saúde e longevidade em troca de ajudar o próximo e compartilhar sabedoria e conhecimento para gerar consciência na humanidade. Os enquitas permitem-lhe ter livre-arbítrio e liberdade para viver sua vida como quiser, desde que não machuque e nem o próximo. O único requisito para assinar um pacto com os enquitas é o desejo de querer ajudar o próximo e a vida do mundo ao seu redor. Tá? Na antiga Suméria, os militares é conhecido como enlilitas. E a população civil era confiada aos enquitas. Ok? Deixa eu ver se está aqui. Não, aqui. Veja. Então, aqui está o Enlil, aqui está o Enki. O Enlil é quem? O Jeová, o Javé, o Alá, Yaldabaoth, esse cara, essa figura aqui. Ok? Então, está em espanhol, tá? Os deuses enlilitas te proíbem de adorar outros deuses que não são eles, te proíbe de ter amizade com feiticeiros e bruxas, que né? Eu acho engraçado isso. Te proíbe de juntar-se com reptilianos e vampiros, te obrigam a ter uma vida disciplinada e ordenada, controlam quem entra em tua vida e quem se vá, te castigam se não cumpres as promessas. Alguém
está se lembrando de alguma coisa religiosa? Quase todas as religiões, pessoal, lamentavelmente, estão fundamentadas sobre o Enlil, o Jeová, o Alá, o Brahma, o Yaldabaoth. Vocês estão me entendendo? Porque esses seres estão no reino do metafísico. Eles são seres materiais. Anunnaki, Elohim, Arconte são os mesmos seres. Tá? Então, eles adoram fazer esse processo. Porque em todos os países existe exército, forças armadas. Por que os Estados Unidos é o país que mais morrem soldados em batalha? Veja lá, Estados Unidos, Rússia, Israel. Por que eles adoram uma guerrinha? E por que as religiões têm essa linha de coisa de proibições, de regras, de costume em todas? Não adianta ninguém vir para cá e dizer, olha, a Umbanda é diferente, o Candomblé é diferente. Não é diferente, não. Em muitas casas existe o que eles chamam de regras, que no fundo, são imposições. E às vezes mescladas de ameaças. Se você não fazer oferenda, se você não cumprir os 7 anos, 14 anos, os 21 anos, não sei o que, não sei o que. E ninguém venha dizer para mim que é mentira, porque eu conheço isso de perto. Eu já passei por lá. Você vai nas religiões evangélicas, protestantes, é a mesma coisa. A mesma história. Ameaças. Se você não der o dízimo, o gafanhoto irá comer, irá roer, você irá adoecer, irá passar. Essa linguagem está sendo usada também agora por muitos católicos que resolveram implantar o dízimo nas suas paróquias. Lembrando que em nenhum momento Jesus falou sobre dízimo, no sentido de que seria uma ordenança a dar o dízimo. E o apóstolo Paulo também nunca citou o dízimo. Ele fala de oferta. Ok? Então, é diferente. Tá? Então, mas as pessoas elas adoram ser enganadas. Você sabe disso. Então, você está vendo aqui que o que aconteceu. Tá? Aí, esse aqui representa o Enki, os deuses inquitas. Lhe dá igual adoração, te permite ter amizade com feiticeiros e bruxas, te permite juntar-se com qualquer raça, te permitem ter uma vida que queres ter, tu mesmo controla a tua vida, te perdoam se não cumpres as tuas promessas, eles são tolerantes. Então você tem aqui duas formas de divindades, de deuses agrupados. Tá? E aí você vai entender por que é que esse povo está se matando para lá. Gente, vejam só. Sabe quem criou a Al-Qaeda? O Hamas? Os Estados Unidos. E os Estados Unidos é o país mais sionista do mundo. Mas também o sionismo está na Rússia, está na China, está na Alemanha. Tá? Aí você vai perceber por que é que eles exercem controle.
Por que que existe sacrifício humano? Por que que em segredo esse povo, tá, pratica coisas que você morreria de horror? Por que eles vivem ameaçando governos? Então, eles vão criar uma instabilidade aqui no Brasil. No entanto, já está claro e certo que quem vai ajudar a governar é o poder judiciário brasileiro. Ali na estrutura do Supremo Tribunal Federal. Esse mundo do poder, gente, é cheio de muita coisa metafísica. Eles fazem pactos com seres, têm contato com seres e depois eles aparentemente transmitem para as pessoas uma ideia diferente. E você vai percebendo, então, que eles estão controlando a sociedade brasileira, jogando com duas mãos. Uma, a mão daquilo que passou a ser chamado de bolsonaristas, e a outra mão, os esquerdistas. Então, extrema-direita e esquerda estão numa luta. E eles estão manipulando esse processo para que ocorra um plano, alguma coisa, lá na frente. Tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu vou apagar aqui, ok, vou mostrar aqui. Vou mostrar aqui uma coisa para vocês muito interessante, que é o seguinte. Deixa eu... Então deixa eu ir bem aqui, procurar um livro aqui, tá aqui. Tá? Então eu vou procurar aqui uma coisa, tá aqui, olha, o nome do livro é esse aqui, ó, O Anticristo, tá? O Poder Oculto por Trás da Nova Ordem Mundial, de Robin Ruiter. Tá? Então eu vou procurar bem aqui aonde está essa história das 12 tribos, para você entender o que está acontecendo. Tá? Vamos ver aqui. Aqui. Ele vai mostrar aqui, eu vou pegar aqui a parte onde ele vai mostrar. Tá? Então aqui, ó. A casa de Jacó Israel, não dá para vocês verem, mas eu vou tentar diminuir aqui. Vamos lá. Aqui, ó. A casa de Jacó, que foi dada ao Demiurgo, constituía-se de 12 tribos. Todo mundo sabe que isso aí é história para boi dormir. Tá? Então, ninguém se iluda com isso. Tá? Eu vou pegar aqui Deuteronômio 12. Eu vou mostrar aqui um negócio para vocês. Tá? Deuteronômio 12. Não, Deuteronômio 32. Ele vai dizer, quando Elohim tá? Aqui, deixa eu ver aqui. Quando Elohim
repartiu Elion, repartiu os povos segundo o número dos filhos de Deus, a parte de Javé, que é o Jeová, o Yalda Baote, o Gadu, foi a casa de Jacó a sua herança. Então, o que foi que o El Elyon, ou o Elion, que era o governante dos Elohim, fez? Disse assim, ó, essa é vai ser dado para ti só isso aqui, a casa de Jacó. Jacó vai ser transformado em Israel. O nome Israel. Agora vamos aqui de novo. Eu gosto de dinamizar para a gente tentar entender as coisas. Você vai ver um negócio aqui interessante. Vou ver se eu consigo encontrar aqui, porque são muitas coisas, mas eu vou aqui. Eu vou na busca. Eu gosto de correr atrás para a gente ver como é que funcionam as coisas aqui. Tá? Você pode até pensar, isso não tem nada a ver com metafísica, tem. Ok? Tem muito a ver com muita coisa. Porque se a gente não estiver atento ao que está ao nosso redor e entender como isso tudo funciona, nós facilmente seremos enganados, tragados pela mentira de um Deus que está oculto, mas ao mesmo tempo está controlando tudo através desse povo. Tá? Ok? Então vamos lá. Vou tentar aqui encontrar aqui o que é, tá? Que significa isso. Né? Então, só que quando a gente quer uma coisa, parece que a gente não consegue encontrar, né? Incrível isso. É um fenômeno. Tá aqui, gente. Eu encontrei. Ai, que coisa boa. Inspirar. Tá? Então você vai ver aqui, ó. Ai, o nome Israel, veja aqui. Ish tem a ver com Isis, mas vamos lembrar que Isis é a mesma Ishatar, é a mesma Ashera e é a mesma irmã de Enlil, tá? Essa aqui é uma deusa. Então veja aqui, ela é a matriz, a mãe. Ra, tá? É o pai, tá? Esse aqui é o feminino, esse aqui é o masculino, né? É o pai, é o espírito, tá? Agora preste bem atenção. Aqui está o Ra e aqui está o El. É o Deus cananeu. Israel quer dizer a mistura de Isis, Ra, que foi quem? Quem era Ra? Marduk e El. Tá? Quando a gente começa a revelar essas coisas, muita gente fica pensando, bem, então, o que está acontecendo no planeta? O planeta sempre foi controlado por esses herdeiros, tá? Então, aí eu vou mostrar agora aqui para vocês o negócio. A gente segue em frente ali no texto. Tá? Olha só. Quando... Veja como os sionistas são espertos. Eles pegaram e disseram, bem, nós somos semitas, mas só que os semitas são muitos povos, não são só os israelitas, tá? Os judaítas, ok? Ah, muito bem. Então,
um dos filhos de Asfad, né, porque aqui está meio ruim de ler, ele teve um filho, Selá e Eber. Eber vai ser o pai dos supostos hebreus. Aí, bem, quando chega bem aqui, quem é Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Foi dado. Jacó é o. Olha aqui, ó. São os israelitas. São esse grupo aqui que foi dado por Jeová, por Gadu, por Javé, esse ser. E enquanto Esaú, ele é pai dos edomitas. Esse povo aqui viveu se matando, todos eles aqui. E fora eles tem ainda essas tribos de Cã e Jafé. Cã é aquele que Noé supostamente amaldiçoou, tá? E que tem alguns doidos no planeta que querem relacionar Cã a outra coisa. Tá? Eu não vou falar aqui, mas são essas ideias. Né? Então, você imagina o seguinte, então, quando deram para o Demiurgo, né, o Demiurgo resolveu escolher um povo. Um povo por quê? Porque é da prole dele. Então, preste bem atenção nisso. Aí a casa de Jacó era composta desses 12 casas aqui. Né? Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Isacá, Dan, Gade, José, Asser, Neftali e Benjamim. Tá? Aí quando separam os 2 reinos, na casa de Judá vai ficar Judá e Benjamim. E parte de Levi, parte da casa de Levi é inteira, né? E parte de Benjamim, porque tem uma parte de Benjamim que vai ficar para cá. Aí a casa de Israel é composta por esse outro grupo aqui. Rubem, Simeão, Neftali, Asser, Manassés, Zebulon, Isacá, Gad, Dan e Efraim. Tá? Certo? Sendo que Efraim, tá? Veja bem, o importante é assinalar que depois da morte de Jacó, a bênção não passa para os próprios filhos, mas o filho mais moço de José, Efraim. Ok? Esse chegou a ser herdeiro de poderosa bênção de Abraão. Tá? Ok? Além disso, a tribo de Efraim chegou a liderar um conjunto das 10 tribos juntas que formavam o reino de Israel. Então, ele diz aqui, ó, é interessante saber que, de acordo com muitos historiadores, o nome judeu se aplica pela primeira vez a esses grupos procedentes da Babilônia, tá? Yosef ben Matityahu, que é o Flávio José, famoso historiador judeu do século I, falando dos judeus, disse: assim se chamou nosso povo depois do regresso de Babilônia. Eles começaram a se chamar o quê? Judeus. Tá? Da mesma maneira, nos afirma Abban Eban, intelectual e político judeu, em seu livro Mi Povo, que é meu povo, tá? O judaísmo como sistema de ideias e modo de vida nasceu na diáspora de Babilônia. Então, os soberanos invisíveis, tá? Eles dizem que as 12 tribos desapareceram. Então, que a única tribo existente é a tribo de Judá, que foi dispersa no período da invasão, no ano 70, da invasão de Roma a Jerusalém. Tá?
Inclusive, deixa eu ver aqui se tem aqui, né? Tá? Mas eu acredito que deve ter, né? É. Mas, ainda que eu não ache aqui, mas não tem importância. Essa tribo que voltou lá da Babilônia, se denominando judaítas, ou judeus, foi aquela que mandou crucificar Jesus. E aí as pessoas confundem Jesus com Cristo. Uma coisa é o Cristo cleromático, lá do pleroma. Tá? Pelo amor de Deus, porque as pessoas fazem uma confusão dos Anzós Pereira. Tá? Então, ó, esse ser aqui, o Filho, o Cristo, tá? Ele emanou a pessoa de Jesus. Jesus nunca chamou o nome de Javé, nunca chamou o nome de Jeová, nunca falou o nome de Elohim, mas o pessoal que traduz Bíblia, querendo judaizar o cristianismo, começaram a escrever agora Bíblias, colocando nos textos gregos, tá? Ou traduzindo uma suposta, tá? Bíblia aramaica, que o aramaico antecede ao hebraico. Tá? Antecede ao hebraico. Então, o que é que acontece? Eles começaram a colocar nos textos que Jesus falava de Elohim e falava do Jeová. Em nenhum momento. O termo Elohim foi traduzido no grego pateoi. Ok? Theoi é plural. Theos é singular, chamado Deus. Theoi, deuses. Ok? Jesus se referia a essa divindade que ele trouxe à Terra de Abá. Tá? Abá, pai. Abá queria dizer paizinho. Agora, ninguém pode, e eu não vou entrar agora nesse momento, nessa reflexão. O que eu estou falando para vocês é mostrando o quanto a história é mal contada. Parte do que a Bíblia narra foram deturpadas, foram manipuladas pelos maçoretas. Primeiro por Esdras. Por que surgiu o Pentateuco samaritano? E se você lê o Pentateuco samaritano, o texto é totalmente diferente, em grande parte, da Torá dos judeus. Não é? E vocês sabem que tinha, na época de Jesus, a Judéia, a Samaria e a Galileia. Quando você saía da Galileia, de Galil, de Gália, por isso tem a ver com a Galícia, lá nas regiões da Espanha e França, tá? Para você sair da Galileia, você tinha que passar pela Samaria. Samaria era desprezada pelos judeus lá da Judéia, que consideravam eles um povo adúltero. Por quê? Porque eles eram mesclados com outros povos. E judeu, eles fazem de tudo para casar com judeu. Eles querem manter linhagem de sangue. Tá? Então eles não consideram os samaritanos. E pior, não consideravam também os galileus. Por quê? Porque a Galileia, terra das nações, terra dos gentios, terra dos Góim. Exatamente aonde Jesus vai nascer.
E quando Jesus nasce, ele, a um certo momento, ele diz, olha, eu vim para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele está se referindo a quê? Às tribos que eram do reino de Israel. Ok? Então, ele estava dizendo que ele queria encontrar essas tribos aqui. Aqui, ó. Da casa de Israel. Aqui, ó. Tá? Estou mostrando aqui, ó. Essa aqui. Ok? Agora, vocês observam que aqui, bem aqui, ó. Aqui está Dan. A tribo de Dan. Ela está aqui na casa de Israel. Só que quando a gente vai aqui no outro capítulo, em que ele vai falar sobre ele vai falar sobre o Joseph Mengele, né? Mas é um outro capítulo aqui, tá? Deixa eu ver aqui o capítulo que ele fala sobre esse assunto, tá? Ele vai falar sobre esse assunto aqui, porque ele vai dizer que existe uma 13ª tribo. Tá? Deixa eu bem aqui logo, porque senão a gente não consegue encontrar. Tá? Você pode procurar esse livro aí que você pode baixar na internet. Tá ok? Isso aqui. Tá? Então, bem aqui. Deixa eu ver aqui. Vou começar bem aqui. As 12 linhagens de Satanás, que ele vai falar sobre os soberanos invisíveis, tá? Ele vai falar, e vai falar sobre a 13ª tribo. Por quê? Porque ele vai mostrar exatamente a casa de Jacó, tá? Que eu mostrei ainda agora, as duas casas, e aqui está a tribo de Dan. Só que quando chega no texto do Apocalipse, tá? A Bíblia narra que os profetas tinham anunciado que os habitantes de Judá voltariam para a Judeia, tá? Palestina, depois de 70 anos do exílio em Babilônia. Depois que Ciro, o persa, derrotou Babilônia no ano 539 a.C., ele permitiu aos membros de Judá voltassem a estabelecer sua terra. Mas só uma pequena parte dos exilados é que voltou para Judá. Tá? É interessante saber que, de acordo com os historiadores, o nome judeu se aplica a primeira vez a um grupo tal lá do né? Aí ele vai mostrar que no livro do Apocalipse, aqui, ó, quanto aos descendentes da tribo de Dan, também esses se transferiram para o ocidente e deixaram marcas de sua simbologia, a marca da águia, por toda a Europa. Descendentes dessa tribo estão relacionados a Escíntia, a Troia, com os gregos, com os romanos, com o Império Austro-Húngaro. Também os Sincambros, uma série de tribos coletivamente conhecida como francos, são descendentes da tribo de Dan. Tá? Então, no princípio do século V, a invasão dos hunos provocou uma migração de grande escala de quase todas as tribos europeias. Os sincambros cruzaram o rio Reino e se transferiu da massa para Galhas, estabelecendo no que é hoje a Bélgica, e o nome da França, nas proximidades das Ardennes. É assombroso saber que, nessa época, os sicambros ainda utilizavam os mesmos costumes rituais e tradições de origem assíria. Entre outros ainda, adoravam a deusa assíria Artemis, na forma de sua equivalência a Arduina, deusa padroeira de Ardennes. Tá? Certo?
Então, por quê? Porque eles são ligados a esta tribo de Dan. Tá? Os merovingios, que eu também não vou entrar ainda nessa história, mas para a gente se situar legal e entender. Ora, se no ano 70 tudo foram dispersos e esse povo se espalhou, os judaítas, por várias partes do, né? Muitos deles desceram para as regiões da Espanha, da França, por ali, pela Europa. Tá? O que acontece é o que eu falei no outro vídeo. Quando quem é que se converte ao judaísmo? O rei, salvo engano, é Bulan, tá? Que era o rei dos Askenazes, né? Então, esse povo foi que resolveu assumir a condição de ser judeu. E é esse povo que está lá em Jerusalém. Por isso que há uma divisão entre os Askenazes, os Sefaditas, os Samaritanos, porque, gente, a pior coisa que existe no mundo é a ignorância. Quando as pessoas não conhecem a história, elas ficam inventando um monte de história. Eu vou mostrar aqui um negócio muito interessante para vocês. Tá? Por quê? Porque a gente precisa saber aonde é que é essa tribo, cadê essa tribo? Então, olha, esse mapa aqui, bem coloridinho, deixa eu situar ele, olha aqui, ó, o país de Canaã. Esse país de Canaã, pessoal, quem morava aqui eram os cananeus, que tinham os seus deuses, suas divindades, ok? E aí, de repente, do nada, chega um povo e começa a se estabelecer lá. Na verdade, esse pessoal são tudo parentes, mas eles se matam entre eles. Por quê? Porque se Abraão é o pai dos israelitas, também é pai dos ismaelitas, por consequência dos... deixa eu ver aqui, pessoal, porque eu acho que aqui apagou aqui alguma coisa. E, portanto, eles são pais dos muçulmanos. Então, portanto, os muçulmanos vêm ser o que deles? Primos, parentes. E estão na esfera do domínio do mundo. Então, quem domina o planeta? Enquitas ou enlilitas? Hein? Porque os enlilitas estão, os muçulmanos, os hindus, os judeus e os cristãos estão debaixo de um guarda-chuva de um mesmo ser, tá? De um mesmo ser, ok? Deixa eu ver o que é que aconteceu, gente. Então é isso. Desculpe, gente. Tive que consertar aqui.
consertar aqui o negócio. Então, pessoal, é assim. Aqui é assim, tá, pessoal? Não estranhe, porque aqui quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou, faço, venho aqui, eu não faço corte de vídeo, eu não faço nada dessas coisas. Edição, nada, tá? Aqui é assim mesmo. Na energia e na força. Então, pessoal, nós precisamos saber que o demiurgo, que os arcontes estão por trás dos soberanos invisíveis, dos chamados globalistas, sionistas e daquilo que costumou se chamar de governo oculto. Tá? Então, o que tem é, na verdade, briga de linhagens. Então, eu já falei para vocês que existe 12 linhagens na Terra. Essa revelação foi que eles me fizeram. E eles dizem por quê? Porque isso é feito, as 12 linhagens são diferenciadas pelo sangue. Né? Então você tem um tipo de sangue A positivo, A negativo, O positivo, O negativo, essa coisa toda. Né? Então, existem 12 tribos, 12 raças na Terra. De só humanos. Dentro disso que nós chamamos de bolha. Do universo bolha que o Einstein falou. Aí você imagina quanta coisa tem por detrás dessas histórias. Então, é importante a gente ter cuidado. Ok? Muito bem. No próximo vídeo a gente volta com mais assuntos, mais temas importantes para a gente refletir. Forte abraço.